Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com o tema corações. Vamos falar hoje sobre coração espiritual. Amados, nós precisamos de uma alma voltada para o espírito. Não voltada para a carne, mas voltada para o espírito, né? 2 Coríntios 4, 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Sente, por favor, meus amados irmãos. Então, quando nós nascemos, a nossa alma está colada na nossa carne, e ela está totalmente cega, surda, insensível para Deus. Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a inclinar o nosso coração, a nossa alma para o Espírito. Amados, a carnalidade como um véu. A carnalidade e o mundanismo não deixam nós crermos. Nós não conseguimos crer além da mortificação da nossa carne. Aqui nesse texto que nós lemos, 2 Coríntios 4,10, diz que se nós trouxermos a mortificação, o morrer de Cristo, a vida de Cristo também ela vai sendo revelada. À medida que eu vou dizendo não para a carne, cada tentação, irmão, eu honro a Deus. Cada prova, cada luta, aquilo que eu fazia antes, aquilo que eu envergonhava Deus antes, eu começo a me arrepender e me entregar a Deus. E à medida que eu vou renunciando à carne, cada vez que eu mortifico a carne, mais o Senhor enche de glória e mais o Senhor começa a revelar a mim através de mim. Aqui em 2 Coríntios, que você abriu o capítulo 4, versículo 10, veja 2 Coríntios capítulo 3, eu vou ler com você do 16 ao 18, 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, que fala que a nossa carne, ela é como um véu. Se você tenta ver através do véu, o véu atrapalha a visão. O véu impede de ver com clareza. Aqui em 2 Coríntios 3,16 diz assim, olha lá. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós com a face, o que, irmão? Descoberta, contemplamos a glória do Senhor, e aí somos transformados nessa imagem, ó, de glória em glória, cada vez mais, pela operação do Espírito, que é o Senhor. Então, o véu da carne, ele nos impede de ter fé. A pessoa carnal, ela vive na frequência da culpa, do medo, da ansiedade, da mágoa, do ódio, do pecado. Mas agora que recebemos o Espírito Santo, há uma viagem, sair da carne e entrar no Espírito aos poucos, irmãos. E aqui diz que quando nós entramos na frequência do Espírito, nós somos livres. Irmão, a carnalidade, muitas pessoas estão na igreja, mas não reconhecem, não confessam. A carnalidade é o mundanismo. Você não tem fé além daquilo que você já mortificou a sua carne. A Bíblia diz em Mateus 3,8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. À medida que nós vamos nos limpando, à medida que a graça vai nos limpando, nós vamos saindo da frequência da carne, que é a frequência do engano, que é a frequência do medo, que é a frequência do fracasso, que é a frequência da escravidão. E vamos entrando na frequência do Espírito, que é fé. A fé é o resultado dessa entrega, é dom de Deus. O homem vai se entregando a Deus e a fé vai crescendo. Paulo disse, eu carrego o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste em mim. Paulo diz na palavra, irmãos, aqui em Filipenses 3,10, que ele queria conhecer a Jesus cada dia mais. Ele estava numa corrida,
para conhecer cada dia mais. Ele chamava de lixo tudo aquilo que impedia de conhecer mais a Cristo e se parecer com Cristo. E aqui em Filipenses 3,10 diz: eu quero me tornar, passar pelo sofrimento que for preciso e me tornar como Ele na sua morte. Eu quero ter a minha carne crucificada, mortificada. À medida que a nossa carne, irmão, vai sendo mortificada, a glória de Deus vai brilhando e a fé vai aumentando. Portanto, eu estava pensando no versículo, e aí o Davi falou agora há pouco aqui, Tiago capítulo 1, ele diz: olha, fiquem felizes. Tiago capítulo 1 versículo 2, fiquem felizes quando vocês passarem por muitas tentações, por muitas provas. Ele diz: fiquem felizes, porque assim como o ouro ele é purificado no fogo, a fornalha das aflições é assim, irmão. Cada prova que você passa e não murmura, a glória de Deus se revela, a tua fé aumenta. Cada tentação que você é atacado, e diz: socorro, Deus tem misericórdia, não quero pecar, e você se humilha, a glória de Deus brilha mais na sua vida e a fé aumenta. Assim como Adão e Eva disseram não para Deus e sim para o pecado, agora a volta é essa aí, ó. O homem vai dizendo não para o pecado convida, como ele fazia antes. Aquela área que nós pecávamos, a tentação vem, e vem, vai, vem. Só que agora você tem o Espírito Santo e pode dizer não. E quando você diz não, você honra a Deus. E quando você honra a Deus, é uma lei espiritual. 1 Samuel 2,30, Deus honra aquele que honra Ele. Cada não que você dá para a sua carne, você mortifica a sua carne, pela graça, é claro, com a ajuda do Espírito. Cada não, você se recusa a ficar magoado, ficar com raiva, brigar. Você se recusa a se entregar ao pecado, à impureza, à mentira. Você se recusa a se entregar à preocupação. Senhor, socorro, estou preocupado de novo, cobre que o teu sangue tem misericórdia. Preocupação é fé no Deus errado, preocupação é fé no diabo. Preocupação é achar que o diabo é rei e que ele manda. E a fé em Deus é a fé verdadeira. A Bíblia diz, amados, que mortificar a carne é um privilégio. Então não fique triste, irmão. Se você está se entregando a Deus, você está um monte de tentação atacando a tua carne, a tua mente. Parece que uma fornalha de tentação, de prova, aquela vontade de voltar para o mundanismo, para o pecado, aquela vontade de fazer as coisas erradas, e você dizendo não, 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 não. Você está no caminho certo. Isso é sofrimento, mas isso honra a Deus. É um sofrimento melhor do que sofrer pelo pecado, porque quando eu peco, eu sofro, mas eu vou para o inferno. E quando eu renuncio o pecado, eu sofro, mas eu recebo revelação da glória de Deus. Cada vez, irmão, a glória de Deus está aumentando na nossa vida. É de glória em glória, de fé em fé. Você vai ver que aqueles que hoje habitam na glória de Deus, eles passaram por provas, eles passaram por períodos onde eles não entenderam, foram perseguidos, passaram períodos de dificuldade financeira, na saúde, na família, e não desistiram. Eles perseveraram, e Deus vai honrar essas pessoas, porque aí o diabo diz que nós servimos a Deus só por causa das bênçãos, e ali estamos nós, irmão, passando prova e estamos adorando a Deus. Isso é uma vergonha, um tapa na cara do diabo. O cristão ali passando dificuldade, irmão, na prova, mas ali honrando a Deus, louvando a Deus, não desistindo de Deus. Isso é o maior espetáculo para anjos e demônios. É um cristão que na hora da prova ele não murmura, continua servindo a Deus, continua adorando a Deus. Deus vai honrar esse tipo de pessoa, porque se com Cristo nós padecemos, irmãos, com Cristo nós reinaremos. Aqui diz em Romanos 8,17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se participamos dos seus sofrimentos, também participamos da sua glória. Então a glória do Senhor não é só lá no céu. A glória do Senhor, ela vai sendo revelada aos humildes, aos tementes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e nós estamos indo de glória em glória assim, irmão.
A glória de Deus vai sendo revelada à medida que nós vamos limpando o nosso coração, nós vamos vendo a glória. E quando nós vemos a glória, o medo começa